E hoje, dando continuidade à nossa análise em ordem cronológica de The Chosen, chegamos ao episódio 4 da primeira temporada. Se você acompanhou as análises anteriores, já percebeu que a série veio construindo tudo com muito cuidado para esse momento tão especial que é o milagre da pesca maravilhosa e o chamado de Simão Pedro, um homem impulsivo, frustrado e espiritualmente exausto que está prestes a se tornar um pescador de homens. Este episódio é considerado até mesmo por Dallas Jenkins, o criador da série, o seu preferido. Portanto, venha comigo relembrar detalhe por detalhe de como tudo aconteceu. Vamos bibliografar para você. Você sabia que agora é possível comprar direto do YouTube enquanto assiste este vídeo? Em parceria com a Shopee e o Mercado Livre, o YouTube disponibilizou o programa de shopping dentro da plataforma. Basta clicar no produto que aparece na tela ou nas descrições deste vídeo e você já é direcionado para a página de compra. E quando a compra é feita através dos nossos links, você ajuda a manter o Bibliografando no ar. Dê uma olhada nos produtos que deixo aqui abaixo do vídeo. Temos camisetas, canecas personalizadas, livros, eletrônicos e muito mais. Sempre traremos novidades e essa é uma forma simples de apoiar o canal. Obrigado pela contribuição. O episódio se inicia em clima sombrio, com Simão conduzindo um barco cheio de soldados romanos pelo mar da Galileia. Ele os guia até uma área de pesca marcada por uma boia, identificada com a letra Z, sinal de que aquele ponto pertencia a Zebedeu e seus filhos. Ao perceber que está prestes a entregar os próprios amigos, Simão muda o trajeto de propósito, desviando os romanos para longe da área de pesca. Os romanos acabam encalhando e Simão tenta fingir que foi um erro. A tentativa falha. De volta à costa, ele é confrontado pelos soldados, que deixam claro que sabem que ele os enganou. Como punição e aviso, Simão é ferido e ameaçado, lembrando que sua dívida ainda não foi paga e que sua família pode sofrer as consequências. Mais tarde, Simão está reunido com outros pescadores, entre eles Zebedeu e seus filhos, Tiago e João. Em tom aparentemente descontraído, ele esconde a gravidade da situação, mas logo revela que fez um acordo com os romanos. A revelação causa revolta, já que colaborar com o império era visto como traição. Simão admite que quase entregou os amigos, mas no último momento recuou. Mesmo assim, ele pede parte da pesca para pagar sua dívida. Zebedeu se recusa, explicando que aquela pesca sustentaria dezenas de homens e suas famílias. Enquanto isso, o centurião Quintus suspeita que Simão esteja jogando dos dois lados e convoca Mateus para espioná-lo. Mateus aceita a tarefa, mesmo sabendo que sua posição como coletor de impostos o torna um pária entre os judeus. Então Quintus o instrui a observar tudo e relatar qualquer tentativa de traição. Em paralelo, os fariseus discutem o crescente movimento em torno de João Batista. Multidões estão se reunindo para ouvir e ser batizadas por ele, e sua postura confrontadora começa a incomodar líderes religiosos. Nicodemos demonstra curiosidade genuína, enquanto outros demonstram apenas indignação e medo da perda de controle. Simão retorna para casa e encontra seus cunhados hospedados ali, pois a mãe deles está doente e precisou ser acolhida. Essa presença inesperada torna ainda mais evidente que a situação financeira, que já era frágil, agora se tornou insustentável. Diante da pressão, Simão finalmente deixa cair sua máscara e, em uma conversa intensa com Éden, admite que está afundado em dívidas e que vem tentando resolver tudo sozinho. Éden, porém, não se deixa convencer e o confronta diretamente, apontando que o verdadeiro problema não é apenas o dinheiro, mas o fato de Simão ter perdido a fé e passado a agir como se Deus não fizesse mais parte de sua vida. A discussão se intensifica até que Simão, sem ter mais o que dizer, deixa a casa cabisbaixo, emocionalmente frustrado. É justamente nesse momento que André, seu irmão, surge tomado por esperança, tentando contar que João Batista apontou o Messias. No entanto, Simão, esgotado e com o coração endurecido, não reage. Para ele, esperança não pagaria suas dívidas, não afastaria os romanos e não protegeria sua família. E enquanto isso, sem ser notado, Mateus observa tudo à distância, registrando cada movimento e cada decisão de Simão. E ele o confessa de que o pescador só teria até o amanhecer para quitar suas dívidas com Roma, caso contrário seria preso. Com o prazo final se aproximando e sem enxergar outra saída, Simão decide passar a noite pescando. Sozinho no barco, ele lança as redes repetidas vezes, mas sem sucesso. À medida que a noite avança, o cansaço se transforma em frustração, e a frustração vira revolta,
o levando a despejar sua raiva contra Deus, relembrando a longa e dolorosa história de sofrimento do seu povo. Porém, mais tarde, André, Zebedeu, Tiagão e João se juntam a ele para ajudar, e entre tentativas frustradas e redes vazias, começam a discutir possíveis formas de fuga, como abandonar o país e recomeçar em outro lugar. Simão, porém, se recusa, pois não quer escapar, ele quer uma solução. Quando o dia começa a clarear e a pescaria termina em completo fracasso, os pescadores retornam à costa, porém avistam ainda de longe um pequeno grupo reunido à beira do lago. Num primeiro momento acreditam que sejam soldados romanos à procura de Simão, mas logo percebem que se trata apenas de um homem simples ensinando o povo. André o reconhece imediatamente. Era Jesus, a pessoa do qual João Batista havia apontado como o Messias. Ao encalharem de volta o barco nas margens da praia, onde Jesus e algumas pessoas estavam, o mestre, ainda desconhecido por Simão, pede para usar seu barco emprestado para falar à multidão. E mesmo sem entusiasmo ou expectativa, Simão acaba concordando. Depois que Jesus termina de ensinar e a multidão se dispersa, ele se aproxima de Simão e pede que as redes sejam lançadas novamente no mar. Simão, exausto e descrente, hesita, pois havia passado a noite inteira tentando fazer aquilo, mas sem sucesso. No entanto, algo na autoridade serena de Jesus o convence a obedecer. E assim que a rede é lançada, acontece o inesperado. Ela começa a se encher rapidamente, a ponto de quase se romper, tornando o barco pesado demais para ser puxado sozinho, o que obriga seu irmão e os outros pescadores a se aproximarem para ajudar diante da abundância de peixes. O impacto do que acontece é imediato e profundo. Simão não apenas testemunha um milagre, mas recebe a resposta que vinha buscando em meio ao desespero. Ele compreende que o homem à sua frente não é alguém comum, mas alguém com autoridade sobre sua própria vida. Diante dessa manifestação, algo dentro de Simão se rompe de vez, e ele percebe que não está mais no controle e que seus planos jamais serão os mesmos. Quebrantado, de joelhos diante de Jesus e tomado por lágrimas com a consciência da própria fragilidade. E é justamente nesse momento de rendição total que Jesus lhe faz o convite mais transformador de sua vida. Sem discursos longos ou explicações complexas, Jesus convida Simão a segui-lo, deixando claro que sua vida não seria mais definida por redes vazias, dívidas ou medo, mas por um novo propósito, e Simão aceita imediatamente. André, que acompanhava tudo de perto e já carregava no coração a esperança do Messias, não hesita em fazer o mesmo. Tiago e João, filhos de Zebedeu, também deixam seus barcos e redes para trás, conscientes de que aquele momento marcava uma ruptura definitiva com a vida que conheciam. Zebedeu, por sua vez, permanece na praia. Ele assume a responsabilidade de cuidar da enorme quantidade de peixes, levando a pesca ao mercado para quitar a dívida de Simão. Sua decisão sela o encerramento de um ciclo e garante que o passado não prenda aqueles que acabavam de ser chamados. Assim, enquanto os discípulos seguem Jesus, livres do peso que os afligia, a provisão deixada para trás resolve aquilo que antes parecia insolúvel. Enquanto isso, a cena retorna à praia, onde Mateus se aproxima de Zebedeu e observa a quantidade extraordinária de peixes. O espanto é evidente, pois aquela pesca representa um valor muito além do comum, algo que desafia qualquer explicação lógica e deixa Mateus intrigado. Em seguida, a narrativa corta abruptamente para uma prisão escura. Nicodemos aparece visitando João Batista, que aparece finalmente pela primeira vez na série, porém preso. João, com sua aparência irreverente, demonstra não se intimidar nem com o ambiente hostil nem com a posição social de seu visitante. E Nicodemos se aproxima com a intenção de questioná-lo sobre sinais e milagres, buscando respostas para tudo o que vem acontecendo, mas antes que qualquer explicação fosse dada, o episódio se encerra, deixando no ar a sensação de que eventos ainda maiores estão prestes a se desenrolar. Considerações finais. Uma rápida ressalva para quem pode ter estranhado algo em cena. Nesse episódio, o personagem Tiago, irmão de João, aparece interpretado por um ator diferente daquele que muitos lembram de outras partes da série. Na verdade, Cheyenne Sobian foi o primeiro intérprete de Tiago na primeira temporada, incluindo sua primeira aparição exatamente neste episódio, mas ele acabou sendo substituído nas temporadas seguintes por outros atores por motivos profissionais e logísticos, como compromissos em outras produções e questões pessoais relacionadas às filmagens. Mesmo assim, a atuação naquele momento inicial cumpriu seu papel narrativo e introdutório na história dos discípulos. Ao final, é impossível deixar de elogiar a construção deste episódio. Ele combina tensão, drama humano, revelação espiritual
e transformação pessoal de forma orgânica, criando não apenas um ponto de virada para Simão, mas uma das sequências mais marcantes e emocionalmente poderosas da série, um verdadeiro marco para a jornada dos personagens e para a própria narrativa de The Chosen. Agora me diz nos comentários se faltou comentarmos sobre alguma coisa nesse vídeo e o que a história de Simão Pedro nos ensina. Se você chegou até aqui pela primeira vez, não saia desse vídeo sem antes fazer sua inscrição e ativar o sino das notificações. Tenho certeza que muitos conteúdos aqui vão te interessar. Te vejo no próximo. Tchau!